Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 a 29. O título da mensagem é Discernindo o Corpo de Cristo. Se você quer anotar aí, eu coloquei esse título, Discernindo o Corpo de Cristo. Mas eu quero falar da ceia nesse domingo, hoje pela manhã e também no culto da noite. E eu quero falar que você fique olhando para mim e olhando para essa mesa bonita aqui, mas que o Espírito Santo possa estar te revelando algo muito maior do que pedaço de pão e cálice aqui na frente, mas que seja realmente a visão daquilo que Jesus fez por você naquela cruz. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 até o 29. Todo mundo abriu, irmãos? Diz assim: por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Repete comigo: examine, pois, cada um a si próprio. Eu continuo lendo o versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir, repete comigo, discernir. Na minha versão está consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Numa Bíblia Viva, uma outra tradução, diz assim, portanto, versículo 27. Portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo, antes de comer o pão e beber do cálice. Porque se ele comer o pão e beber o cálice indignamente, sem reconhecer, sem discernir que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos tanto do Senhor, tanto. Não é só hoje não, todos os dias. Mas Espírito Santo, eu quero te pedir que nesse momento, o ministério da palavra, o Senhor esteja atuando de maneira poderosa, trazendo vida a esta palavra. Que não seja eu falando, mas o teu Espírito Santo falando em cada coração. Por isso eu tomo autoridade do nome de Jesus e repreendo agora todo o preconceito, toda paradigma que talvez queira bloquear essa palavra. Em nome de Jesus, que caia por terra agora toda ação maligna, toda seta maligna, impedimento. Eu proíbo o Satanás de agir com setas ou com sono ou distração, qualquer tipo de situação que venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem propósito para essa manhã. Eu repreendo no teu nome, Jesus, e te peço que essa palavra seja viva e a tua igreja, jamais, aqueles que estão escutando, possa atrair condenação, mas todas as vezes que participar da ceia possam ser abençoados e jamais trazendo condenação para a vida deles. Por isso nós precisamos da tua ajuda. Nos ensina em nome de Jesus. Nos traz a iluminação da revelação dessa palavra, porque queremos andar nela para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero compartilhar algumas coisas especiais sobre o que Paulo escreveu em Corinto. A falar sobre ceia, explicitamente, só Paulo que deu essas orientações para nós. Jesus, antes dele morrer por nós, e ressuscitar, e à destra de Deus, ele comeu a Páscoa, porque a Páscoa era uma aliança com o povo hebreu, com o povo de Israel. Então ele comeu a Páscoa, mas ele estava inaugurando um novo tempo, um tempo da nova aliança. Então automaticamente, no mesmo instante que ele comeu a Páscoa com os discípulos, ele já instituiu a ceia, que é a ceia, ele é um memorial, ele é uma instituição de aliança com a igreja, não simplesmente agora com Israel físico, mas com Israel espiritual, que somos nós, a igreja do Senhor. Amém? Então naquele momento nós entendemos como é que funciona a ceia, porque Jesus explicou para os seus discípulos como deveria ser, e por isso a igreja deve participar da ceia. Por isso que é um ato muito importante para a igreja. E eu vejo, que no tempo nós perdemos um pouco dessa importância,
né? E ao mesmo tempo, algumas põem um peso muito grande sobre os elementos da ceia. Então eu quero trazer um equilíbrio aqui dentro da palavra do apóstolo Paulo. Então Paulo aqui estava chamando a atenção da igreja de Corinto que existia um problema ali. Então no capítulo 11, primeiro ele vai resolver o problema do véu, né? Algumas igrejas ainda creem que o véu precisa ser usado. E ali era uma questão de autoridade. É só você estudar o texto, né, nas palavras originais do texto, que ali o problema era de autoridade. A mulher tem que ser submissa ao marido, assim como o marido está sujeito a Cristo. Cristo está sujeito a nós, nós estamos sujeitos a Cristo, que é o cabeça da igreja. E aí ele vai corrigir um outro problema na igreja de Corinto. Na verdade tinha muitos problemas, dos dons. Mas no capítulo 11 era do véu, né? Ali, na verdade, não era do véu, era da honra, mas muitos entendem que é o véu, e também da ceia. A ceia que nós celebramos hoje, ela é um pouco diferente da igreja primitiva. Ela não é nos mesmos modelos. E eu vou explicar isso para frente. Mas eu acredito, irmãos, que Deus precisa falar conosco. A igreja do século 21 precisa entender os princípios da ceia. Porque a ceia, ela foi elaborada, ela foi instituída pelo Senhor Jesus para ser bênção para a igreja. Quantos concordam comigo? Quando Jesus instituiu a ceia, era para ser bênção para a igreja. Mas infelizmente, né, muitos estão participando da ceia de forma indigna. Nós vamos entender o que significa isso, né? Eu quero trabalhar em duas palavras: examinar e discernir. Mas indignamente. E quando algo que era para ser bênção fazemos de forma errada, ela se torna julgamento, ela se torna condenação, ela se torna peso, ela se torna algo ruim para nós. Então imagina algo que era para ser bom, para ser bênção, se tornando em maldição. Irmãos, infelizmente, né, eu vejo que tem irmãos que não se dão conta disso. Outros também que não tomam para não ter problema de maldição. E na verdade já está em pecado, porque tem que tomar. Se é igreja, a igreja precisa participar. Então tem muita coisa que não está corretamente. E eu quero, em nome de Jesus, né, como pastor dessa casa, te ajudar a toda vez que celebrarmos a ceia, você sair daqui fortalecido, abastecido, ungido, tocado, curado, abençoado pelo Senhor, e não levando para casa uma condenação. Por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, muito entre vós já estão doentes, e outros que dormem. Dorme aqui é uma palavra bonita de falar, já morreu uma vida desgraçada, uma vida sem a bênção de Deus. Então nós precisamos entender isso. Então nesta manhã, eu quero simplesmente dar a gente tem essa aula, né? Eu dou essa aula também na integração, mas aqui a gente vai passar bem rápido, porque eu quero trabalhar sobre examinar e discernir, que é algo que muitas vezes a igreja não está fazendo direito. E o meu propósito como pastor é que hoje você tome isso e saia daqui totalmente diferente, fortalecido, abençoado espiritualmente. Porque simplesmente isso aqui não é o espinafre do Popeye, que você toma e os músculos aparecem e você vai resolver todas as situações. Mas espiritualmente, ela tem um poder de te abençoar que você não faz ideia. Mas se você fizer de maneira errada, você atrai condenação para você. Então o apóstolo Paulo estava ali corrigindo alguns erros. A palavra examinar, né, no original é dokimazo. Significa testar, examinar, provar, verificar, ver se uma coisa é genuína ou não. Então quando você tem que examinar você tem que ver se você está sendo real com você mesmo. Se você está preparado mesmo, se você está digno mesmo de receber. É algo assim que tem que chamar a minha atenção e a sua. E na segunda definição dessa palavra, no original dokimazo, é reconhecer como genuíno depois de exame, aprovar, julgar valioso, como uma pedra preciosa. Ninguém que mexe com joia vai comprar uma pedra sem antes, jamais ele vai comprar alguma coisa sem examinar. E o crente deveria ser assim. Jamais tomar a ceia sem fazer um autoexame e ter realmente a dignidade de tomar essa ceia do Senhor. É isso que nós precisamos entender. E outra palavra é discernir, que é diácrino. É separar, fazer distinção, discriminar, aprender por meio da habilidade de ver as diferenças. Nós precisamos discernir os elementos daquilo que realmente eles são. Nós precisamos aprender a separar que isso aqui não é simplesmente uma comida.
Isso aqui é algo que vai nos fortalecer pela fé. Então nós precisamos examinar e discernir o corpo de Cristo, para poder sermos abençoados. Então a primeira coisa que eu quero falar para você, a ceia é uma instituição de Cristo, não foi homem que inventou. Por favor, entenda isso. A ceia não foi os discípulos nem os apóstolos que inventaram isso. Quem instituiu a ceia foi Jesus. Ele comeu na Páscoa, ele diz, olha, fazei isto em memória de mim, é um imperativo. Então a ceia, quem declarou que a igreja deveria tomar, o que nós devemos celebrar, foi Jesus. Então não foi homem, não foi religião, não foi. É uma instituição de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Paulo diz assim, logo após haver dado graça, o partiu diz, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele está aqui refazendo ou replicando as palavras de Jesus. Então é uma instituição de Cristo, não é da igreja. Essa ceia não é da comunidade, essa ceia não é de pastor nenhum. Essa ceia o pastor ou a igreja não tem direito sobre ela. De falar quem pode tomar, se tem carteirinha para tomar ou não. É uma instituição de Cristo e por ser dele, nós precisamos entender aqueles que podem participar da ceia. Eu já disse, né, a Páscoa era uma lembrança da libertação do Egito. A ceia é uma celebração para lembrarmos da morte de Cristo, que nós estamos agora numa nova aliança com Ele. A Páscoa era para o povo específico, os hebreus, o povo de Israel. A ceia é para o Israel espiritual de Deus, que cabe a mim e a você, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o qual Ele comprou com o seu sangue. Então a igreja precisa celebrar a ceia. Ela é um memorial. Pastor, mas quando nós devemos celebrar a ceia? Qual é a frequência? Nós não temos isso, mas eu vou falar aqui para você como a igreja primitiva celebrava a ceia. Qual era a frequência e qual é a forma que eles celebravam a ceia. Outra coisa que você precisa entender, a ceia é um memorial. Repete comigo, a ceia, ela é um memorial. Por que é importante falar isso? Porque no versículo 24 Jesus diz, fazei isso em memória de mim. Porque nós somos um país muito católico. E de maneira errada e distorcida, temos algumas posições de interpretação da ceia dos elementos de maneira errada. Nós temos pelo menos 4 interpretações. A primeira é a transubstanciação. Que eles falam o seguinte, quando você pega o pão e o cálice, automaticamente você está pegando o corpo de Cristo. Está tomando o sangue de Cristo. Eu quero dizer para você que aqui você não vai tomar o sangue de Cristo e nem comer a carne, que você não é canibal. Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Então essa é uma visão, uma posição que infelizmente vem no decorrer da história da igreja, na deturpação da igreja. Outra maneira de ver, outra posição é consubstanciação. Significa que Cristo está presente fisicamente entre e sob os elementos. Cristo não está fisicamente aqui. Ele está aqui através do Espírito Santo. É pela fé que nós tocamos nele. Primeiro, se fosse assim, quando nós tomamos, nós vamos receber Jesus no nosso estômago. Você recebe Jesus no teu estômago ou no teu coração? Eu recebo Jesus no meu coração e não no meu estômago. Tem alguém que está tomando Jesus aí, está recebendo no estômago? Não, eu recebo Jesus no meu coração, é pela fé. Então eu creio que a ceia é um memorial, que a graça de Deus foi liberada sobre nós, eu me aposto dessa bênção pela fé, pela memória que eu tenho. Eu não vi Jesus na cruz, mas eu creio que Ele morreu naquela cruz para me salvar. É pela fé, ela é um memorial e eu creio nisso. E quando nós tomamos, nós temos que lembrar dessas coisas, temos que fazer direito. Comer e beber não é um ato físico, mas um ato espiritual. Então, quando nós participamos da ceia, não é um ato físico, é um ato espiritual. E também a ceia é um ritual de aliança. Então, a ceia só pode tomar em quem está em aliança com Jesus Cristo. E quem é aqueles que estão em aliança com Cristo? Aqueles que se arrependeram do seu pecado e aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Assim como as crianças estão em aliança com Cristo, porque Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque das tais é o reino dos céus. E elas estão em aliança com Cristo. Mais puro do que você que está julgando,
a mesa do Senhor, que está falando que nós estamos banalizando a ceia. Então tem muita coisa que nós precisamos entender para fazer da forma correta e sermos abençoados. Então a ceia é um ritual de aliança. Irmãos, para os judeus, o pão e o vinho fazia parte do mais alto nível de aliança firmada entre duas pessoas. O pão e o vinho eram elementos de mais alto nível de firmar uma aliança. Mais ou menos antigamente, quando nós fazíamos um contrato no fio de barba, que falavam, né? Tinha palavra para cumprir. Hoje, nem o contrato eles cumprem. Mas quando fazia uma aliança, é só você, antes da lei de Moisés. Antes da lei de Moisés. Quando Abraão encontrou Melquisedeque. Aí você vê em Hebreus que Jesus tipifica esse Melquisedeque. O sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Melquisedeque foi ao encontro de Abraão, Abraão encontra de Melquisedeque. Qual foi a aliança que eles firmaram? Abraão deu o que para o sumo sacerdote? Dízimo. Dízimo, ele entregou para o sumo sacerdote. Por isso, quando você traz o teu dízimo, você não está dando para pastor e nem para a igreja. Você está entregando para o Senhor Jesus. E aí o Melquisedeque chegou e entregou o que para Abraão? Pão e vinho. Ele sabia, Deus sabia muito bem o que ele estava fazendo. Antes da lei de Moisés. Então os elementos hoje é pão e vinho. Uma vez que o irmão perguntou, pastor, os índios fazem a ceia com cana de açúcar e com não sei o que, eu não entendi. Eu falei, irmãos, pode fazer? Eu falei, irmão, não me pergunte isso não, eu não vou te responder, eu não consigo te responder essa pergunta. Para mim os elementos na Bíblia são esses. Mas eles não têm pão lá e nem isso. Irmão, não me aperta não. Não quero saber como é que eles fazem, se Deus aceita, se não tem outra. Mas enquanto nós tivermos condição, eu vou fazer do jeito que a Bíblia diz, pão e o suco, o vinho. É assim que nós devemos fazer. Então, todos aqueles que se apropriaram do sangue de Cristo, né, entregaram a sua vida para Ele, está em aliança com Ele, por isso pode participar da ceia. Outra coisa que você precisa entender, e nós precisamos entender muito, que essa ceia, ele precisa ser um tempo de comunhão. Isso aqui eu quero que você preste atenção. Irmãos, no tempo da igreja primitiva, as ceias eram chamadas de festas ágape. Ou melhor, era chamada de ágape, festa do amor. Se você quiser anotar esse texto, pode anotar, eu não vou abrir. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13, e Judas 12. Fala exatamente disso. Como é que a igreja primitiva celebrava a ceia? Irmãos, presta atenção. A ceia era o objetivo maior do culto deles. A mesa, comida, comer junto, no contexto oriental, é muito mais avançado ou melhor, vamos dizer assim, do que o ocidental. A mesa para eles é um lugar muito grande de comunhão. Então, quando eles se reuniam, a igreja primitiva se reuniam, eles comiam, faziam uma grande festa, uma bela de uma confraternização celular, e depois eles participavam da ceia. Então, o contexto da refeição era o culto de celebração da ceia. E eu entendo que eles faziam isso todo o primeiro dia da semana. Era semanalmente que eles celebravam a ceia, porque a ceia era o motivo do culto a Deus. Abre para mim em Atos capítulo 20, versículo 7. Eu vou ler para você. Você não precisa abrir não, eu vou mais rápido. Atos 20, versículo 7 diz assim: no primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão, e Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. Foi quando aquele rapaz caiu, acho que dormiu, não aguentou. Você imagina, irmãos, o culto como é que era antes? Vai a gente fazer um culto desde 4, 5 horas. Tem gente que não para na igreja, nem vem mais. Quem não vem mais? Levanta a mão. Não, estou brincando, não vou te expor não. Porque já começa a dar 11 e pouco, você já fica apavorado. E o meu arroz não vai dar tempo. A carne. Mas o culto lá, irmãos, era diferente. Mas também tinha comida. Eu percebo que quando tem, na cela, quando tem confraternização, demora mais. Não a palavra, mas o tempo que vocês ficam juntos. É ou não é? Líder de cela, é verdade ou não é? Quando não tem comida, não vai rapidinho embora. Agora quando tem, vocês estão com vergonha de falar, líderes? É verdade ou não é? Mas acendeu um fogo ali, o cara senta ali e fala, hoje eu só saio daqui com a barriga cheia. E o culto se estende até meia-noite. É errado? Não, mas não pode ser prioridade. Amém, irmãos?
Porque alguns irmãos não têm que ganhar pelo estômago, depois fazer Jesus entrar no coração. Mas primeiro a gente pode ganhar pelo estômago, não tem problema. Então, aqui também eu já quero dar outro conceito. A igreja primitiva se reunia no domingo, não é no sábado. Tá bom? Não quero entrar no mérito da questão, mas se você quiser ver outro texto, quando eles faziam a coleta de ofertas, era no primeiro dia da semana, também não era no sábado. Então a igreja primitiva se reunia no domingo, não é no sábado. Porque nós estamos numa nova aliança. Mas não quero entrar nisso porque nós estamos falando da ceia. Então a ceia era elemento central das reuniões da igreja. Eram servidos no contexto de uma refeição. Nas casas eram feito isso. E geralmente na casa de gente rica. Rico, você tem que ter célula na sua casa. Mas quem que é rico? Todos nós. Somos ricos da presença de Deus. Você tem uma casa grande? A sua casa precisa ser uma célula. Os ricos falavam, pode vir para a minha casa. O átrio era chamado, né, de átrio romano. As casas tinham uma, que nós podemos chamar hoje de uma varanda grande. Onde cabia muita gente, mas é muita gente, né? Eu queria até trazer umas fotos, mas eu não sou com a minha esposa, que ela é moderna, põe as coisas no vídeo ali, eu sou meio caipirão. Mas eu podia até trazer para você um modelo de átrio romano, né? E tem um outro chamado triclínio romano. Triclínio romano era uma antessala de uma casa rica, aonde ficava só os ricos. Então eles faziam, era triclínio porque era três, uma mesa assim, outra assim e outra assim, tipo de um U, e em volta dessa mesa tinha sofá sem braço para a pessoa deitar, porque eles comiam, né, com a mão direita, se ele era canhoto devia ser o outro, mas geralmente respeitavam essa ordem, a mão esquerda assim, debruçada no sofá, e comiam com a mão direita. Não tinha pratinho, garfinho para você cortar como era. Então eles comiam isso, e quem entrava nesse lugar aí, eram os convidados especiais, os ricos. Por isso que Paulo, ele começa dizendo aqui em cima, versículo 17. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora. Porque Paulo já tinha dado essa instrução. Que passo a vos dar agora. Por quanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Ele está falando da ceia, a reunião de culto deles. Em vez de produzir coisa boa, estava produzindo coisa ruim. Está fazendo errado. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja. E até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Me falaram, mas eu acredito que está ocorrendo isso mesmo aí na igreja. Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós, para que aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Vocês não estão se reunindo para comer a ceia do Senhor, vocês estão comendo para encher a barriga. Porque olha o que está acontecendo. Versículo 21. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Tinha os gulosos que pegavam primeiro, os ricos tinham uma sala separada, se sobrava depois, porque os pobres estavam trabalhando, chegavam mais tarde do culto. Os ricos já podiam estar antes. E estão falando que isso é culto a Deus. Está falando que é ceia do Senhor isso. Pastor, mas nós não fazemos essa forma de ceia. Será? É que hoje na forma não dá para ver se você é guloso, mas na tua célula dá. Você come primeiro. Eu levei a coca, mas não vou tomar poti. Porque o que Deus queria é que os ricos pudessem abençoar os mais pobres que tinham mesa farta para aqueles que não tinham condição. Não ficar medindo que eu levei isso, eu não vou comer isso aqui. Será que não está acontecendo isso na igreja hoje? Será? Você não come primeiro na sua barriga e espera. Não, o cara nem acabou de orar, já está comendo. Será que não está acontecendo isso no nosso meio? É só na igreja de Corinto que estava esse problema todo? O objetivo dessa festa era a manifestação do amor. Era a manifestação do amor. A igreja precisa transbordar de amor. Nós vamos olhar para dentro de nós esse ano. Para fazer as coisas corretas. Para não atrair maldição. Mas para você ser abençoado quando você toma ceia. Era a demonstração da comunhão fraternal. De que tinham mais, ajudavam os que tinham menos. Fazendo que os ricos dariam prazer para os pobres de participar das mesas fartas. Mas infelizmente em Corinto estava fazendo tudo errado. Os ricos comiam primeiro, enchia a barriga, tinha as iguarias, e o que sobrava. E às vezes nem sobrava, porque tinha gente que ia e não participava da comida. Não sobrava para ele.
Talvez sobrava a ceia, que isso era só pouca coisa. Mas a comida, a refeição mesmo, não sobrava para eles. Estava havendo divergências. Há divergências entre vocês hoje na igreja? Tem irmão que você não engole? Né? Tem gente tomando ceia que não consegue olhar para outro irmão. Se ele vier num culto, ele vem no outro. E fala que é crente. E fala que está tomando a ceia de forma digna. Tem gente que tem coisa contra o líder, contra pastores, e está tomando a ceia. Aí não reclama, porque você está doente, né, as coisas não vão bem na sua vida, em todas as áreas, e vai morrer cedo. Vai morrer prematuramente, vai morrer antes do tempo. Porque não está observando, examinando, discernindo o corpo de Cristo. Quem está entendendo? Atitudes importantes para tomarmos a ceia. Primeiro, devemos ser dignos de tomar a ceia. Repete comigo, eu tenho que ser digno de tomar a ceia. Versículo 27. Por esse motivo, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor. Obrigado. E beber do cálice do Senhor indignamente será culpado. Em outras versões está réu, não é isso? E é a mesma coisa. Quem tomar de forma indigna será culpado de pecar. Presta atenção, irmãos. Um lugar, uma mesa que era para abençoar, pode se tornar um lugar de pecado. Talvez você venha para a igreja e fala, meu Deus, hoje é ceia, eu vou ser abençoado. E aí você sai daqui em pecado. Não é terrível isso? Algo que era para ser bênção, se torna em pecado. Como é que é isso, pastor? Qual é a minha atitude perante essa mesa? Né? Mesa bonita, os elementos estão aqui, mas qual é certo a minha atitude? A minha atitude interior. Porque externamente é difícil, irmão. Se a gente julgar pelo exterior, a gente está errando. Concorda comigo? Porque tem muita gente que quer julgar externamente as pessoas. Né? Até quando eu falava isso na integração, alguns me indagavam, mas se a pessoa não é batizada, se ela não é membro de uma igreja, pastor, ele vai banalizar a ceia. Né? E geralmente essa pessoa que falava está em pecado. Eu falei, o duro é quando a pessoa que está falando, ela vive em pecado, fornica com o namorado, está olhando para os outros ainda. Não, mas eu não tomava ceia. Pior, porque quem não toma está errado também. Jesus falou que tem que tomar. Por que não quer tomar? Por que as pessoas deixam de tomar a ceia? Quem sabe? Porque é continuar no pecado. Então fala para mim que isso é certo. Está fazendo certo, está participando, porque se ele é membro da igreja, se ele está vindo na igreja, ele já está sendo coberto por essa cobertura espiritual. Ele não tomar, está fazendo certo. E tem gente que julga os outros. Ai, o irmão entrou na fila para pegar. Ele não é crente. Vai tomar, pegou. Ai, meu Deus, vai ser amaldiçoado. Ai, vai amaldiçoar ele. Não pode. E quando você vir pegar, você está igualzinho ele. Igualzinho ele, fica julgando os outros. Examine-se cada um a si mesmo e não os outros. Aprende a examinar você, para de olhar para os outros, irmão. Você está olhando o cisco no olho do irmão, você tem uma trave no seu. Vamos cuidar da nossa vida, amém? Pelo menos na hora da ceia, porque nós devemos levar as cargas uns dos outros, né, como igreja. Mas nesse momento você não precisa levar a carga dele, não. Para de olhar para o irmão, você tem que olhar para você. Se você está digno de tomar isso. Então eu penso assim, irmãos, que nós devemos lembrar com gratidão eterna. Tomar dignamente é lembrar com gratidão eterna todo o sofrimento de Jesus por causa de você. Vocês conhecem um pouquinho do sofrimento de Jesus, não conhecem? Da humilhação que ele sofreu. Sabe quem tinha que pagar isso? Sabe quem? É você. E você nem lembra disso quando toma ceia. Você nem é agradecido a isso. Ele levou cusparada. Nós estávamos ontem jantando. Nós vimos um vídeo lá que um ladrão cuspiu num cara. Ele deu um tapa na cara dele. Ele falou, meu Deus, cusparada não pode. Para mim a pior coisa que tem, no meu modo de ver, eu prefiro levar um soco, eu não quero levar, viu, irmão? Nem tapa, nada. Mas assim, o cuspe, alguém cuspir, né? Na cara do outro, isso é terrível demais. E o meu Jesus, ele levou cusparada por causa de você, por causa de mim. Com os olhos vendados, deram tapa e soco nele e falou, você não é o profeta, adivinha quem foi? Qual soldado que te bateu? Você não é o rei, então vou pôr uma coroa em você. Pegou a coroa de espinho e cravou na cabeça de Jesus. Ele foi humilhado.
Seus pés e as suas mãos vazaram pregos. Ele levou aquela cruz pesada e maldita por causa de você, por causa de mim. E você toma ceia sem lembrar desse sacrifício dele. Essa humilhação que ele sofreu. E como igreja nós viemos e tomamos de qualquer jeito. Não somos gratos, não muda a sua vida. Você não faz jus a isso. Você não crê nisso. Porque você não viu. Você não precisa sofrer isso, porque Jesus sofreu por você. Cuidado, irmão. Nós devemos tomar muito cuidado. E voltando aqui, porque em Corinto eles estavam fazendo acepção de pessoas. Os ricos faziam grupinhos seletos até um lugar diferente dentro das casas, que é o triclínio romano. Versículo 21 e versículo 22, deixa eu ler para você. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros, porque cada um levava a sua refeição. Sabe essa sacolinha que nós fazemos hoje? Sacolinha é bíblica, irmão. Ô irmão, vamos fazer uma sacolinha, você leva um pouquinho de carne refrigerante, é bíblico, está aqui, ó. É bíblico. Eles levavam comidas para comer, depois celebravam a ceia. Então eles enchiam a barriga primeiro. Por isso que tinha gente se embriagando. E outros comendo igual guloso, um esperando os outros. Então nós devemos lembrar, quando tomarmos a ceia, do grande amor que Deus teve por você. E você deve lembrar o seguinte: o quanto o seu pecado é abominável para Jesus. Por que ele sofreu tudo isso? Para pagar pecado. Então você tem que lembrar, pelo menos uma vez por mês, que nós fazemos uma vez por mês, não fazemos todo domingo. Poderia fazer todo domingo, poderia fazer toda a célula, poderia também, não está errado. Não acho errado quem faz todo domingo, ou toda quinta, ou toda célula, não acho errado servir na célula, não acho errado. Não acho errado fazer uma vez por mês, a frequência não ficou decidida por Jesus, mas falou que tinha que fazer. E tinha que ter uma frequência. Qual é essa frequência a gente não sabe. Então aqui nós fazemos pelo menos uma vez por mês. Quando dá certo, o segundo domingo. Quando não dá, tem uma quantidade, nós joga para o terceiro ou para o primeiro. A gente tem essa mobilidade, não é uma coisa que tem que ser. Né? O segundo domingo é sagrado. Não é sagrado. Todos os dias eu sou consagrado a Deus. Amém? Então, você precisa entender isso. Agora você precisa lembrar, quando você toma isso aqui, que o teu pecado é abominável diante de Deus. É tão abominável que ele pagou um preço tão alto para perdoar todos os teus pecados. E você não pode tomar em pecado e decidir abandonar o seu pecado. Isso é tomar de forma digna. É lembrar do sacrifício, do amor que Jesus tem por você, o tanto que ele sofreu por você. Tudo isso porque ele abomina pecado e você não pode amar pecado. Você não pode. E a ceia tem que trazer essa memória para mim e para você. E outra coisa, devemos fazer um exame rigoroso. Repete comigo, exame rigoroso. Nós precisamos fazer um exame rigoroso da alma em relação à vontade de Deus. Versículo 28. Examine-se, pois, cada um a si próprio. E dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. Repete comigo, examine, pois, cada um a si próprio. É uma autoanálise. Autoanálise. Olha para mim aqui, irmão. Presta atenção. Autoanálise. Para de analisar o seu irmão. Marido e mulher, olha aqui para mim. Nós estamos falando sobre isso na liderança. Né? Cuidado para não jogar cal no seu casamento. Abre seu coração. Não pensa que está tudo bem. Resolve os problemas do casamento, porque senão a coisa fica ruim. E quando briga, você vai tomar ceia? Você briga comigo e fica tomando a ceia? Não acontece aqui. Essa risada é porque eles ouviram lá de outra igreja, essas coisas. Aqui não acontece. Aqui nem o marido joga na cara da esposa, nem a esposa joga na cara do marido. Você não tem vergonha mesmo de tomar a ceia? Do jeito que você está? Você briga comigo, não me trata bem, ainda quer tomar ceia? Quem está errado? Quem está errado? Os dois. O cabeção, que não é o Renan, que não trata bem a sua esposa. Estou mais soltinho hoje, nessa manhã. Aleluia. Minha esposa me ajudou a ficar mais solto com o papelzinho aqui. Não está certo tratar a esposa desse jeito, nem a esposa tratar o marido.
E nem você ficar julgando ele que está tomando a ceia, porque naquele momento ele pode ter realmente pedido perdão para Deus, e você vai tomar em pecado e ele não. Porque ele se arrependeu do pecado dele. Ele examinou e falou, não posso mais viver dessa forma. E você que está julgando, acha que ele está fazendo errado, e você que está julgando está pior do que ele. Não é possível. Crente fofoqueiro. É possível? Não é possível. Não é possível, irmão. Não pode. Fala mal de líder, fala mal de pastor, fala mal do irmão, fala mal de todo mundo. Não, pastor, não estou falando mal, estou constatando. O meu líder, ele precisa dar mais de si. Ah, irmão, é misericórdia, vai me perdoar. Cuidado, eu quero poder te abençoar a hora que servir a ceia hoje para você. Muda o teu comportamento. Muda, em nome de Jesus. Você precisa mudar isso. Versículo 29. Pois quem quem come e bebe, sem discernir ou ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Irmãos, discernir, deixa eu voltar lá a definição do termo aqui, dessa palavra no original, é diácrino, não é diácono, diácrino. É separar, fazer distinção, discriminar. Aprender por meio de habilidade ver diferenças. Você precisa entender que tem diferença entre comer um pão na sua casa e tomar isso aqui pela fé. E discernir que isso aqui é o corpo de Cristo, não é físico, mas é em memória. Não é qualquer refeição. Não é apenas comer. Você precisa aprender a discernir. Não pode haver acepção de pessoas. Você não pode ter teu grupinho, irmão. Você não pode. Não, mas é que tem mais afinidade, é que o outro não quer, não interessa. Você não pode ter grupinho. Oh, mas a célula não é grupinho? Não, porque ela está pronta para multiplicar, amém? E eu falo que não pode ter choro quando vai multiplicar, porque aí realmente constata que é grupinho. Não, é só amor uns pelos outros, amém? Se for, tá bom. Mas não estamos se perdendo, é a mesma igreja, é a mesma visão. Não é grupinho. Não tem célula preferida. Cada líder tem um liderado que precisa. E cada liderado tem um líder que merece. Entendeu? Quem entendeu, fala amém. Aí, que benção. É assim que funciona. Todos devem ter comunhão uns com os outros. Olha aqui para mim, todos. Não adianta você ter comunhão com algumas pessoas, não ter comunhão com os outros. Se você tomar a ceia dessa forma, está errado. Pastor, mas não dá para ter comunhão com o mundo inteiro. Não precisa ser o mundo inteiro. Mas pelo menos o corpo de Cristo se reúne aqui nessa casa. E se tiver outras igrejas participando, nós temos que também tomar junto da mesma forma. Não pode haver acepção de pessoas. Não pode. Não pode haver egocentrismo, individualismo. São atitudes que atraem condenação para você. Irmãos, é tão sério esse negócio de ter coisa contra o irmão, que em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, Jesus, no grande sermão do monte, ele ensinou esse princípio. O mesmo princípio, mas com outra forma. Ele disse, se você vai levar oferta ao seu irmão, se você vai levar uma oferta ao Senhor, e tiver alguma coisa, não é nem tiver não, se você souber que o irmão tem alguma coisa contra você, o que você tem que fazer com a oferta? O que você tem que fazer com a oferta? Não entrega a oferta ainda não. Não é só oferta de dinheiro não, o seu culto também pode ser caracterizado como oferta em dinheiro, dízimo e oferta. Mas não é só isso. Quando você vai dar a oferta, quando você vai fazer um culto ao Senhor, se você sabe que teu irmão tem alguma coisa contra você, o que você tem que fazer? Antes de prestar um culto, antes da sua oferta, vai ter com ele. Ah, mas ele vai falar um monte para mim. Vai lá e se humilhar. Aqueles que se humilham serão exaltados. Tem muita gente que fala mal do outro, depois não tem coragem de pedir perdão. Ele pede perdão para Deus, mas não tem coragem de falar com o irmão, quer dizer porque você está errado. E se arrependa hoje e vai pedir perdão. Você julga demais, irmão. Você julga demais, irmão. Tem gente que frita o líder na casa dele. O pastor não vou falar porque eu quero me eximir dessa agora. Porque eu já senti, não é só a orelha queimar não, muitas vezes senti muita coisa queimar. Mas eu não sei. Se você me falar, eu te peço perdão. Mas não é com intenção. Como nós fizemos com os pastores dessa cidade.
Tanta coisa que foi falada a nosso respeito, irmãos, eu falei para eles, eu estou aqui para me humilhar diante de vocês e quero pedir perdão para vocês pelas minhas reações, mas as minhas ações eu não quero pedir perdão, porque nenhuma vez eu fiz racionalmente alguma coisa para prejudicar vocês ou falei mal de vocês. Mas talvez na nossa reação a gente erra. Então eu estou aqui para me humilhar e pedir perdão para vocês. E Deus está fazendo um grande mover na nossa cidade, nessa unidade de pastores. Mas alguém tinha que pagar o preço, que eu escutei de um pastor assim, eu não faria o que você está fazendo. Tem que ter coragem. Eu falei, não tem, coragem não tem não. Aqui a gente tem que ser cheio do Espírito Santo, ele nos leva para fazer, porque eu coragem também não tenho não. Na verdade a gente tem o Espírito Santo, porque coragem eu também não tinha não. Mas nós precisamos entender isso, você não pode tomar a ceia. E a igreja de Corinto, eles achavam que poderiam tomar a ceia, amar a Deus e tratar o irmão de qualquer jeito. E é exatamente isso que Paulo está corrigindo. Não pode tomar a ceia achando que você ama a Deus vertical, se você não ama na horizontal o seu irmão. E hoje eu pergunto, é diferente? Deus mudou? Nós estamos em outra aliança, ou na mesma aliança que Paulo está falando aqui? Não é a mesma aliança? Não é do sangue de Jesus? Então Deus não mudou. Se Ele não mudou, eu quero que você entenda uma coisa. Versículo 30. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes. Fracos espiritualmente. Fracos emocionalmente. Doentes emocionalmente. Doentes na saúde física mesmo. E alguns que já morreram. Porque a palavra certa aqui é isso, é morreu. Dormindo, não é no sentido de estar dormindo lá na cama dele, não. Porque dormir é bom. Por isso, e tem muita gente, em vez de ser abençoado no momento da ceia, está traindo condenação para eles. Versículo 31, contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Presta atenção nesse versículo, olha aqui para mim, irmão. Se você entender essa palavra hoje, e você se autoavaliar, você fazer julgamento de si próprio, você não precisa, você não vai sofrer essa condenação. Mas se você tomar de forma indigna, não se examinar, não discernir, você está atraindo condenação. É muito sério. E eu quero dizer para você, o Deus que eu estou pregando aqui, Ele não mudou, é o mesmo Deus que Paulo está falando aqui. É a mesma aliança, não é nem a velha aliança lá de Moisés. Não é. É a mesma aliança que hoje eu e você estamos inseridos, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para tomarmos a ceia, é preciso levar em consideração a vida dos irmãos em Cristo. Para tomarmos a ceia, é preciso levar em consideração a vida dos nossos irmãos. É preciso discernir o corpo do Senhor. Qual é o corpo do Senhor? Quem é o corpo do Senhor? A igreja, irmão. Quando Paulo descobriu isso? Quando ele teve a revelação. Quando ele foi salvo ali no caminho de Damasco, que Jesus apareceu para ele ali, né, numa luz muito forte, ele caiu no chão, ficou cego, ele falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo falou, quem está falando? Alô, quem está falando? A gente devia estar em outro mundo, porque ele não está entendendo nada. Ele falou, eu sou o Cristo, o qual você está perseguindo. Ele parou, né, porque um cara inteligente falou, eu não estou perseguindo o Cristo, eu estou perseguindo quem? Estou perseguindo a igreja. Eu estou querendo matar a igreja. Se ele falou que eu estou perseguindo ele, e eu estou perseguindo a igreja, é porque a igreja é o seu próprio corpo. Se você não discernir o corpo de Cristo antes de tomar a ceia, que o seu irmão faz parte do mesmo corpo, você atrai condenação. Deus não mudou, meu irmão. Quem está entendendo? Fala amém. Deus não mudou. Eu preciso te ensinar isso. Não, pastor, mas eu já sabia, então pratica. Esse tempo desse ano 2016 é para olhar para dentro. 2015 nós olhamos muito para fora. Fizemos ações para fora, tocar nas vidas, né, comida, ajuda pobre, algumas entidades. Mas agora chegou o momento de olhar para dentro de nós. De nós nos amarmos. E a ceia é o momento dessa reflexão. Repete comigo, fala assim, a ceia não sou eu e Jesus. Mas sim, eu, Jesus, pega na mão do seu irmão, e nós, fala em nós. Irmãos, a ceia é Jesus, eu e o meu irmão.
Não é você e Jesus. Os coríntios achavam que a ceia era ele e Jesus. Estavam fazendo, amando a Jesus, estava bom. E tratava os irmãos de qualquer jeito. Fazia panelinha, os ricos ficavam comendo as melhores coisas, deixava os pobres sem comida. E muitas vezes você está fazendo isso na sua célula. Você se preocupa mais com a sua vida do que com a vida do irmão. E nós precisamos mudar isso. Eu não estou falando que você tem que tirar da boca do seu filho, da sua esposa, do seu esposo para dar para o outro. Mas no mínimo repartir. Quem entendeu? No mínimo repartir. Tirar não, porque também não acredito que Deus vai falar para mim tirar do meu filho, tirar da minha esposa para dar para você. Mas no mínimo repartir. Se eu puder repartir, o que eu tenho é pouco, mas você não vai ficar sem. Porque eu te amo, eu te considero. E tem muita gente vivendo egoísmo. É aquela brincadeira. Cada um por si. Deus não vai estar em todos se você só pensar em você. Essa brincadeira quando era criança não funciona, né? Vamos, tá valendo agora. Vamos sair brincando. Pega, pega. Cada um por si. Deus por todos. Deus não está em todos. Se cada um está pensando em si mesmo, Deus não está presente. Precisamos fazer algumas perguntas nesse domingo. Você realmente está discernindo o corpo de Cristo? Você alguma vez parou para pensar em tudo isso aqui para tomar a ceia? Você tem tomado a ceia de forma correta? A sua atitude está correta diante da mesa do Senhor? Ah, mas eu prefiro não tomar, pastor. Eu quero dizer para você, irmãos, você precisa tomar. Jesus disse, fazei isto. É um imperativo, você tem que fazer. Você entregou sua vida para Jesus? Então você precisa tomar. Mas antes de tomar, você precisa examinar e discernir. Tem alguma coisa com o irmão? Pede perdão. Pastor, eu não tenho nada com aquela pessoa, mas eu sei que ele tem comigo. Vai lá e fala com ele. Fala, irmão, me perdoa. Se eu fiz alguma coisa para você, você me perdoa. Eu não quero discutir os assuntos agora, eu não quero debater, eu não quero brigar, eu quero pedir perdão. Porque eu sei que você tem alguma coisa comigo, você está atravessado. Aí você pode ter uma surpresa. Não, não tem não. Não, mas por que você... Ah, mas é o meu jeito. Tem que respeitar o jeito das pessoas também. Às vezes não é nada daquilo que você está pensando. Mas o diabo gosta de ter esse problema entre irmãos. Porque quando a gente toma a ceia dessa forma, ele tem direito legal de trazer a condenação sobre você. Ele bate lá e fala, ó, Jesus, posso entrar? Porque ele não pode entrar na presença de Deus, amém? Ele tem que ser chamado. Como foi Jesus? Deus chamou na época de Jó, falou, capitão, onde você estava? Ah, eu estava passeando aí, vem cá, deixa eu falar com você. Está vendo meu filho Jó? O diabo não tem direito de entrar na presença de Deus. Mas se você tomar dessa maneira, ele tem direito legal de falar, ó Deus, está vendo? Olha lá, atitude, olha o coração dele. Porque nos moldes que nós servimos a ceia hoje, não dá para reparar essas coisas. Mas numa descontração, numa célula, dá para reparar ou não dá as pessoas soltinhas? Aquele que come sem esperar os outros. Aquele que é guloso. Aquele que levou poti só quer tomar a coca. Eu não gosto de coca, né? Agora na Antártica. Porque tem os dois lados. Tem aquele que levou a Guaraná ou a coca e falou, eu jamais tomo poti ou roller. Rapaz, roller gelada, aprendi que dá para tomar também. Eu fui pescar com meu irmão lá, oh, Guaraná Antártica, não tem. Guaraná não sei o que, não tem. O que tem? Roller gelado. Falei, vai, eu estou com sede. Rapaz, que delícia. Lá no Pesca e Pague, lá no sol quente, não tem outra coisa. Olha que coisa, é abençoada. Mas se eu tiver que escolher, eu escolho outro, mas tudo bem. Então tem gente que faz acepção de pessoas nessas coisas na célula. Mas aí passou a semana inteira, aí chegou a ceia. E acha que está tudo bem. Porque se a gente tivesse um modelo da igreja primitiva, ou pelo menos da igreja de Corinto, onde nós vamos pôr uma mesa aqui no meio, no segundo domingo, você vai trazer comida, mas comida farta. E os ricos têm que trazer mais. Tem que trazer picanha de novilha jovem, tem que trazer coisa graúda, tem que trazer bacalhau, essas coisas aí. Os outros trazem na condição que tem, um arrozinho, um feijãozinho com bacon, um negocinho diferente. Não tem problema, um pãozinho, caseiro. Se fosse nesses moldes, daria para ver quem é os fominha, aqueles que, nossa, o cara está pegando com a mão guloso. Aí daria mais na cara para ver quem está fazendo a exceção de pessoas. Mas nesse molde, não dá para ver.
só aqui dentro. E quem vê aqui dentro? É Deus. Então, no molde que nós fazemos é muito bonito. Aqui, olha, vem na ceia, pega, espera, vamos orar, ó, glória a Deus. Mas e aqui dentro? Quem está vendo? Deus vai julgar. E eu digo para você, Deus não mudou. O Ministério do Louvor pode subir lá em cima. Eu quero terminar dizendo que a ceia, você que prefere não tomar, presta atenção nessa frase. A ceia deveria te afastar você do pecado. E não o pecado afastar você da ceia. Olha aqui para mim, você que tem costume de não tomar a ceia. A ceia deveria afastar você do pecado. E não o pecado afastar você da ceia, irmão. Eu não vou tomar, porque eu quero continuar no prazer do pecado. Ah, é porque eu não sei se eu vou conseguir não pecar. É por isso, pastor, é que eu sou tão espiritual, porque eu não quero errar com Deus. Você já está errando, irmão. Você tem que ser sincero, uma autoanálise, um exame minucioso dentro de você. Por isso que tem muitos frios na fé. Por isso tem muita gente fraca. Tem alguém fraco na fé? Faça diferente hoje, você vai ver como é que você sai daqui fortalecido, cheio de fé. Sabe aquele crente apático? Aquele que já está meio, vem um domingo, outro não, a célula já não vai mais. É porque está fofocando? É porque o coração já tem alguma coisa contra o líder, contra o pastor, ou contra o irmão da igreja? Aí ele começa a se isolar. É isso que acontece. Porque ele está tomando a ceia de maneira... Aí ele vem aqui, Deus me perdoa, eu falo, irmãos, examine-se cada um a si mesmo, agora 30 segundos. Ah, Deus, perdoa os meus pecados, eu errei, em nome de Jesus, eu quero tomar dignamente, amém. Vai me perdoar. Você vai me perdoar. Marido e mulher que não vive bem. Pastor, mas se eu não tomar a ceia, o que eles vão pensar de mim? Não vão olhar para mim e falar que eu estou em pecado. Bem feito. Quem está julgando está errado. Mas se você pensa assim, bem feito para você, não quem está te julgando. Você está com a mente toda errada. Toda errada. Você tem que mudar o teu conceito hoje. Quantos entenderam essa palavra? Talvez essa semana na cela podemos fazer uma coisa diferente, né? Deus está falando comigo agora, quem sabe, né? Vocês mudam para essa quinta confraternização desse mês. Faz aquela comilança. E depois eu abençoo todos os de cela para fazer a ceia. Hã? Quem sabe, hein? Que coisa linda, não vai ser? A célula celebrando a ceia do Senhor, um momento de comunhão, de amor, de perdão uns com os outros. Mas primeiro vamos fazer aqui, para depois dar sequência. É assim que vai ser essa semana, de fazer certo para o resto da nossa vida, jamais ser julgado, porque é muito nítido isso. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Deus não precisa te condenar e te julgar. Se você fizer certo, se você se examinar, discernir o corpo, não vai ter condenação para você. Versículo 32. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Mesmo quando você toma errado, vem julgamento de Deus. Mas sabe por que Deus faz isso? Porque Ele te ama. Porque Ele não quer que você seja condenado com o mundo. Condenado com o mundo, o que significa? Inferno. Olha que Deus amoroso. Você tomando errado, Ele está falando, eu vou te julgar, mas eu te julgo é por amor. É igual quando a gente faz com o filho, eu vou bater, eu vou disciplinar, eu vou dar castigo, é porque eu amo. E Deus está falando isso para mim e para você. Todo esse tempo que você tomou errado, se arrependa. Mesmo que você foi julgado por mim, mas faça certo a partir de hoje, que você sai daqui fortalecido na sua fé. É pela fé que nós devemos tomar a ceia do Senhor. Versículo 33. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Quando você estiver lá na célula fazendo a refeição, aguarde uns pelos outros. Não seja, pastor, mas eu trabalhei a tarde inteira, eu não comi nada. Eu só esperei a célula, porque eu sabia que a coisa ia ser boa. Eu estou varado de fome. Cuidado. Aprenda a discernir o corpo de Cristo. Teu irmão também. Respeite uns aos outros. E por último, versículo 34. Se alguém tiver fome, come em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei, assim que puder visitá-los. Então Paulo ali estava corrigindo. Eu como pastor, eu quero te ajudar. Você seja abençoado nesse momento. A ceia é um banquete espiritual que tem o propósito de te abençoar e fortalecer a sua fé. Mas se tomar sem discernir o corpo de Cristo, acarretará em maldição.
Feche teus olhos, em nome de Jesus.